Bom dia, igreja. Paz do Senhor Jesus para todos. Glória a Deus, aleluias. Mais um dia, mais uma manhã na presença do nosso Deus. Amém? O Senhor colocou a palavra no meu coração para esta hora e eu gostaria de estar compartilhando com a igreja. Encontra-se no livro do profeta Ageu, capítulo 1, no versos 3 em diante. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa de ficar deserta. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muitos e recolheis pouco, comei, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vesti-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos caminhos, subi ao monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Aqui o Senhor usou o profeta Ageu para animar o seu povo. Por quê? Porque no templo de Salomão tinha muitos materiais, muita riqueza, muita glória para construir o templo. Porém, o templo foi destruído e eles precisavam reerguer esse novo templo. Porém, eles não tinham tantos recursos assim e eles ficaram desanimados. E o Senhor levou o profeta, aleluia, Ageu, para falar com o povo, para animar o povo. Porém, o povo estava buscando seus próprios interesses, cuidando da sua própria casa, montuando, fazendo construções e não cuidava do templo do Senhor. Mas naquele tempo, igreja, Deus fazia morada nos templos feitos por mão de homem. A presença do Senhor estava ali. Hoje não, hoje nós sabemos que era diferente, mas Deus contava com o povo para reerguer o templo. E o povo não queria, não. O povo só queria buscar aquilo que alegrava o seu coração, as suas próprias necessidades. Então Deus permitiu, aleluia, que quando eles comprassem, aleluia, fosse como se fosse num saquetel furado, que nada desse certo para ele. Deus permitia, porque eles estavam rebeldes e estavam desobedientes à voz do Senhor. E fiz a terra seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o trigo, e sobre o moço, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, sobre todo o trabalho das vossas mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Saltiel, e Josué, filho de Zoaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. E aí começou, né? Eles a se esforçarem. Aí lá no capítulo 2, eu vou estar resumindo, né? Lá no capítulo 2, no verso 3, diz bem assim, ó: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa e na sua primeira glória? E como vedes agora, não está como nada em vossos olhos, comparada com aquela. Ou seja, olha como que está essa casa comparada com aquela casa cheia de glória, né? Que Salomão edificou, não é verdade? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhar, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus, a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejo de todas as nações, e encherei essa casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Era o Senhor falando com eles através do profeta. Esforça, eu vou fazer tremer tudo. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira. Por quê, igreja? Porque ele reconstruindo aquele templo, tinha a promessa da volta de Jesus, né? Aleluia, que Jesus veio, que Jesus andou nessa terra e a glória foi tão grande porque Jesus foi ali naquele templo, o Salvador, o Filho de Deus. Então, por isso que profetizou: a glória dessa última casa será maior do que a primeira. Amém? Só que, igreja, sabe o que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração para todos nós nesta manhã? O Senhor, ele não habita mais em templos feitos por mão de homens. Vamos ler aqui, olha. Aleluias. Lá no livro, em Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 7, no versos 48 em diante. Mas o Altíssimo
não habita em templos feitos por mãos de homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas as coisas? Ou seja, hoje nós não nos podemos ficar preocupados com esses templos feitos por mão de homem. Qual o templo que o Senhor faz morada? Esse templo aqui. Aleluia. E é esse templo que o Senhor quer que nós cuidamos. Aleluia. Para ele vir fazer morada. Naquela época, ele queria que reconstruísse o templo, né? Mas hoje não. Ele quer que nós reerguemos esse templo aqui. Porque muitas das vezes esse templo nosso, é o templo do Senhor, né? Que o Senhor habita em nós ficamos correndo atrás dos nossos próprios interesses. Aleluia, das nossas próprias ambições, das nossas próprias ganâncias, correndo só nas coisas terrestres, né? E o Senhor está falando para nós cuidarmos um pouquinho das coisas espirituais. Muitas das vezes nós estamos muito carnais na igreja. Como nós somos carnais, né? Quando nós ficamos pensando só nas coisas dessa terra, nós nos tornamos carnais. E o Senhor quer fazer morada aqui, mas para Ele fazer morada, nós temos que ser espirituais. Olha o que o Senhor fala, igreja. Aleluias, que Jesus disse para os seus discípulos, né? Lá no Evangelho de João, capítulo 2, no versos 19 em diante. Jesus respondeu e disse: derribai este templo. Esse templo agora é a preocupação de Deus, é a preocupação de Jesus, do Espírito Santo. Derribar esse templo. Aleluia, larga a mão do pecado. Saia, aleluia, desses caminhos que está te afastando da presença do Senhor. A cobiça, a inveja, a ganância, a ira, a cólera, amargos, ressentimentos. Aleluia, a prostituição. Aleluia, o adultério. Aquele que atenta para a mulher do seu próximo só para cobiçar. No seu coração já comete adultério com ela. Sai dessas coisas que afastam do Senhor, da presença do Senhor. Derribai esse templo. Aleluia. E em 3 dias o levantarei. Deus tem poder de nos transformar, igreja. Quando nós derribamos, quando nós vamos para a olaria, quando nós deixamos o Senhor nos quebrar, o Senhor vem e nos derriba e faz um templo novo. E olha que ele fala, disseram, pois, os judeus, em 46 anos, estava falando, achando que Jesus estava falando daquele templo lá, feito por mãos de homem. Em 46 anos foi edificado este templo e tu o levantarás em 3 dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. Amém? É 3 dias, igreja. Quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós deixamos Jesus morar, quando nós abrimos o nosso coração, Deus ele pega e nos faz um vaso novo. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, quando nós falamos, Senhor, eu quero beber dessa água, aleluia, que jorra para a vida eterna. Deus vem e faz um vaso novo. Nós não precisamos ficar preocupados mais com esses templos feitos por mão de homens, igreja. É apenas para a igreja se reunir, congregar, porque Jesus mesmo disse, né? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. É para o corpo de Cristo ser edificado, ser ensinado, ser exortado. Mas nós temos que nos preocupar agora, ó, com este templo. De tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede a saída da vida. Tudo passa pelo nosso coração. Então nós temos que cuidar, ó, desse templo. E por que que a glória, agora presta atenção. Naquela época, a glória daquela última casa, né, que estavam construindo, que estavam tristes, que não tinha dinheiro, não tinha verba, tinha nada, estava desanimado, não queria colocar a mão, queria só cuidar dos seus interesses, foi maior do que a primeira. Por quê? Porque o próprio Salvador Jesus Cristo passou por ali. E agora, olha só o que vai acontecer com esse templo aqui. Olha como nós vamos ser glorificados também, como tem glória para nós reservado. Lá no livro de Filipenses, capítulo 3, aleluias, versos 20 em diante diz assim, ó: mas a nossa cidade está no céu, oh glórias, donde também esperamos o Salvador, aleluias, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Olha só que coisa linda, corpo abatido igual ao seu corpo, conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, esse templo aqui, aleluias, do Senhor, que o Senhor faz morada, também será glorioso. Amém? Nós temos uma cidade já linda, preparada. Nós não precisamos ficar preocupados com tantas coisas terrestres, não. Nós temos sim
querer o melhor para nossa casa, para os nossos filhos, para nossa família. Nós temos contas para pagar, nós temos que quem tem oportunidade estude, quem tem projetos que os projetos se realizem, quem tem vontade de, né, tantos sonhos, tantos desejos que vem no coração, busque no Senhor, se esforça que Deus abençoa sim, tem que correr atrás sim, mas nós temos que preocupar com esse templo aqui, olha só, a nossa cidade está no céu, a nova Jerusalém, olha só, donde esperamos o nosso Senhor Salvador, que transformará esse corpo abatido em um corpo glorioso. Então, a glória desta última casa será muito vezes maior do que a primeira, do que a segunda, do que a terceira, amém? Então, igreja, fique com essa palavra. Vale a pena servir Deus, vale a pena servir Jesus, vale a pena tirar, derribar esse templo, ir para a olaria, falar: Senhor, me quebra, me faz de novo, me mostra o que eu preciso mudar, que eu preciso melhorar. Eu quero andar na tua presença, eu quero que o Senhor faça morada em mim. Espírito Santo de Deus, vale a pena estar juntinho com Deus, com o Pai, com o Espírito Santo, amém? Porque tem glória reservada para todos nós, glória a Deus. Que Deus abençoe, igreja. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus. E assim, quando o Senhor permitir, eu volto. Um bom dia para todos, em nome de Jesus.